Meus caros irmãos e irmãs, amigos e amigas aqui presentes e aqueles que também nos acompanham e aquelas que nos acompanham à distância, que a graça de Deus seja com todos. Amém. Talvez algum dia eu consiga acertar esses dois microfones da primeira. O tempo passa. O salmista, no Salmo, creio que 90, diz que o tempo passa, no verso 10, e nós voamos. E passa mesmo. Já estamos em 2022. Tive a sensação de que a minha mente não queria viver a experiência da passagem, porque desejei próspero ano novo, sempre mencionando 2002. E quase que também frequentemente, ou quase que sempre, corrigiam-me. Não, 2022. Lembro-me quando ouvia o hino que acabou de ser cantado na capela do seminário, na década de 80. Pastor Fred Spain na regência, e aquilo acontecia quando eu tinha meus 17, 18 anos. Lembro-me da primeira vez que vi minha filha através do vidro da maternidade. E amanhã nascerá a nossa primeira neta. Lembro-me, e dizia antes de entrarmos, quando talvez a primeira vez ouvi um dos hinos que está na ordem do culto de hoje, Amigo, não saias sem Cristo, um pequeno gravadorzinho numa fita antiga, lá pelos meus 14 anos, talvez. E de lá para cá foram muitas as lutas pelas quais eu passei, e certamente os que aqui estamos temos passado. Quantas e quantas vezes aquele hino, eu creio que é o 454, é tanto a história de todos nós. Temos por lutas passado umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Quantas vezes este hino não tem sido a nossa história, retrato da nossa experiência. Mas temos também experimentado, querida igreja, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, o cuidado de Deus provendo-nos saídas, as mais extraordinárias, tantas vezes, as mais estranhas, as mais inesperadas, para as tantas dificuldades, lutas que vivemos ao longo de nossas vidas. Lembrava-me então, nesta semana, da palavra tão feliz do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Os irmãos daquela comunidade viviam um período de dificuldade, um período de adaptação, inclusive, de desafios. Afinal, estavam vivendo ali no meio de um mundo avesso à fé, e começam de algum modo a queixar-se das dificuldades, e Paulo diz: não veio sobre vocês nenhuma provação senão humana. Em outras palavras, Paulo está dizendo, essa é a condição humana. A vida enfrenta suas lutas, seus sofrimentos, passa por suas dores, isso é a condição humana. Mas, diz Paulo, fiel é Deus, que não nos deixará provar ou testar acima do que nós podemos, antes, com a provação, com a tentação, dará sempre a saída. Dará sempre a saída. Portanto, durante os minutos que nos são permitidos, nos são facultados, nós vamos pensar hoje um pouquinho sobre as estranhas saídas de Deus.
aquelas saídas inesperadas, surpreendentes, diferentes, que Deus nos proporcionou em tantas circunstâncias que nós vivemos. O texto é um dos mais lidos, certamente para todos nós, Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10. Aqueles que estão com suas Bíblias aqui, ou em casa, aqueles que nos acompanham através da internet ou pelo rádio, podem abri-las. Certamente o texto é muito conhecido da maior parte de nós, mas nem por isso deixa de ser precioso e rico, comunicando-nos sempre lições de Deus muito valiosas. Assim lemos, capítulo 14, a partir do versículo de número 10. Todos sabem que o texto trata da passagem de Israel saindo do Egito pelo mar, a passagem do povo de Deus, que se tornou de fato povo de Israel saindo do Egito e atravessando o mar, mais precisamente. E chegando o Faraó, diz o verso 10, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servi-los do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, ficai quietos e vede a salvação do Senhor, que hoje vos dará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós e vos calareis. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Que Deus nos dê a graça de entender a sua palavra e de guardá-la no coração, e guardá-la nas nossas mentes. Amém. Vamos baixar as nossas frontes, oremos por um instante. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz nesta hora, a ouvir a Tua palavra, e não a ouvi-la apenas, mas a interiorizá-la, abrigá-la, guardá-la nas nossas mentes, nos nossos corações, de modo que ela transforme aquilo que precisar ser transformado em nossa vida, em nosso comportamento, em nossos pensamentos também, Senhor. Conduz-nos durante os momentos em que aqui estivermos, e que tudo concorra de fato para a Tua glória e para a edificação do Teu povo. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. É bem verdade que muitos de nós, se não a totalidade de nós, nos reconhecemos frequentemente em Israel,
enxergamos as nossas reações, ações, pensamentos, até as nossas motivações nas do povo de Israel. Não é raro dizer que a sensação que temos é de que muitas vezes Israel parece ser uma espécie de espelho no qual nós nos vemos. E no texto que temos diante dos nossos olhos não é diferente. O povo de Israel está diante de uma experiência nova, a experiência da liberdade, deixar a escravidão no Egito e marcha na direção de Canaã. Mas o que às vezes nós ignoramos é que nessa marcha para Canaã, ou seja, nas nossas vidas também, quando deixamos uma situação e marchamos e caminhamos e avançamos para outra, não raras vezes há um mar adiante de nós, há dificuldades a enfrentar, há lutas a vencer. E aqui não é diferente, assim como não é diferente na nossa vida. As coisas saem do planejado. O texto sagrado diz que quando o povo percebe, o exército do Egito estava atrás e o mar adiante. E esta posição encurralada leva o povo a viver algumas experiências muito significativas que nós também havemos de viver. A primeira das experiências é facilmente percebida a partir daquilo que o povo diz no versículo 10. E eu não sei se os irmãos são assim, mas eu me enxergo às vezes nesse texto, ou muitas vezes. Diz a Escritura que o povo disse a Moisés: foi porque não havia sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrer aqui? É uma ironia. Não estou dizendo que somos irônicos, ou devemos ser, mas aqui é uma ironia. O que notabilizava o Egito no passado eram as suas sepulturas, as suas tumbas, e ainda hoje, em grande medida, o são. Ironicamente, o povo está dizendo: Moisés, será que não havia sepultura lá? O que eu vou dizer não se aplica a nós, os que aqui estamos, mas o fato é que, frequentemente, quando alguma coisa sai do planejado, nós encontramos logo um culpado. Nós culpamos alguém. E aqui o povo facilmente lança a culpa sobre Moisés. Por que nos tiraste? Nós dizíamos lá antes de sair que não daria certo. Por que nos lideraste? Por que nos conduziste através do deserto? Ah, meus queridos, que erro de foco. Como é impróprio lançarmos muitas vezes a culpa sobre os que estão à nossa volta e nos amam e nos fizeram bem. O povo estava livre, viver aquela experiência até então não vivenciada da liberdade, mas a primeira coisa dá errado e o povo se volta contra aquele que o ajudara. Eu costumo dizer que ali vemos a crise das crises. Toda crise é uma perda, mas toda crise tem um aspecto positivo. Ninguém fica igual depois de uma grande crise. Qualquer que seja o rumo que a gente tomar, não seremos mais os mesmos. E aqui, de fato, a crise é a que chamo de crise das crises. Porque o povo não está questionando simplesmente algo que perdeu. Mas, de fato, o povo parece questionar a perda do sentido de todas as coisas. Foi porque não havia sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrer aqui. O que o povo não enxergava é que na vida da gente, e acho que já lhes disse isso, mas é oportuno que o relembre,
se já lhes disse, o que o povo não percebia é que na vida humana ninguém chega até onde precisa, na vida espiritual, se não passar o mar, se não viver a adversidade. Eu passei a minha vida achando que a tribulação era um obstáculo no caminho. A gente ia pelo caminho direitinho, certinho, aparecia uma provação e a gente tinha que superar a provação, não é assim? É o que habitualmente imaginamos. Provação é obstáculo que precisamos superar. Mas tempos atrás a minha visão foi mudada, porque aprendi que a provação não é obstáculo no caminho, é muitas vezes o próprio caminho. Sem caminhar pela provação ou na provação, a gente não se torna aquilo que precisa se tornar. A gente não enxerga aquilo que precisa enxergar. A gente não pensa da maneira que precisa vir a pensar. De modo que a tribulação, amados e amadas, não é um simples obstáculo no caminho. A tribulação é o próprio caminho, muitas vezes. Talvez por isso Tiago disse, tende por gozo, por alegria, o passardes pelas provações. Como é pródiga em ensinos a escola da provação, a escola do sofrimento. A gente não aprende certas coisas, me permitam a expressão talvez não muito elegante, se não penar. E alguns ainda com mais dureza, porque a sensação que temos é de que certas coisas a gente só aprende através desta escola. Há um cristão, um pensador cristão, que diz que o sofrimento forma para o eterno, para a eternidade. E ele diz ainda, é muito fácil gemer e lamentar e lastimar-se, até mesmo por coisas insignificantes. Todo mundo sabe, enfatiza esse pensador, que a dor sempre dispõe do grito. Quem é que não sabe murmurar? Eu estava alguns dias atrás esperando para fazer uma sessão de fisioterapia. Aquelas coisas que a gente começa... Você não sabe o que é isso ainda, você é muito jovem. Mas com o passar do tempo, a coluna começa a doer, etc. Eu estava esperando, e o televisor ligado, numa das emissoras do nosso país. Entrou um senhor, olhou para a TV, olhou para mim e se pôs a murmurar. Eu disse, ele está falando mal de mim. Eu percebi que ele estava dizendo, isso não tem nada que interessa, não tem nada que... Eu acho que lá, no mínimo, dentro dele, ele estava dizendo, e esse sujeito de cabelo branco, barba branca, está assistindo. Quem é de nós que não sabe lastimar-se, queixar-se, reclamar, murmurar? Todos sabemos. Até por coisas insignificantes, como um televisor ligado na recepção de uma clínica. Ah, amados, mas o que precisamos aprender na escola do sofrimento é a calar e a suportar. Na vida, tão importante quanto evitar o sofrimento desnecessário, é saber sofrer o sofrimento necessário. E saber sofrer aos olhos de Deus é encontrar alegria, às vezes na amargura do sofrimento. Eu tenho um amigo muito querido que me disse, a partir ou acerca de uma experiência que vive, disse, Flávio, às vezes vem aquela onda de dor horrorosa que me inunda e no momento seguinte a graça que me toma, e ele disse, eu descobri que a graça é maior e melhor que a vida. A graça é melhor, maior que a vida.
Sofrimento ensina calar, suportar. Alegria em meio à amargura. O sofrimento ensina humildade. O sofrimento ensina, e aqui há uma consideração muito preciosa, o autor que referi momentos atrás diz que o sofrimento ensina o homem a separar-se do mundo. Ele compara a criança, ou desmame da criança, eu vou entender um pouco melhor disso. Ele compara o desmame da criança com o desmame do mundo. Ele diz, a criança, ao ser desmamada, entende de algum modo, ou deixa de ser uma com a mãe. Ele disse, o sofrimento nos leva a entender ou a deixar de ser um com o mundo, inclusive para confrontá-lo, desdizê-lo e resistir. A escola do sofrimento é, às vezes, aquela que precisamos trilhar, mas que não queremos. Mas é ela que muda a nossa cabeça, nossa mente. Muda o nosso foco e muda a nossa vida. Ano novo, vida nova. Mas a vida nova passa por essa escola que não forma doutores, que não forma pastores, que forma servos. A escola do sofrimento e forma para a eternidade. Então passemos com confiança, porque Deus estará conosco, ensinando-nos muitas vezes aquilo que ainda não sabemos, calar, suportar, experimentar alegria mesmo em meio à dor. Em segundo lugar, o texto claramente nos desafia, porque Moisés diz ao povo algo que nos parece espantoso. No capítulo 14, observem, Moisés vai dizer assim, disseram a Moisés, versículo 10 ainda, versículo 11, por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, por que nos tiraste assim? E continua a escritura, e o verso 13 diz, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, ficai quietos, e vede a salvação do Senhor. Uma das coisas mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais necessárias, mais libertadoras da vida, aos olhos de Deus, Moisés disse aqui. Moisés disse ao povo que murmurava e reclamava, Moisés disse ao povo infeliz, e é compreensível a dor do povo. Moisés disse, aceitem, aguentem firmes e esperem o livramento de Deus. E permitam-me dizer-lhes nesta noite, meus irmãos e irmãs, que aceitar, longe está de ser acomodar-se. Aceitar não é aquela passividade, aquela inércia de quem desiste. Aceitar não é desistir, ignorar, negar, lamentar, murmurar. Não, nada disso. Aceitar significa reconhecer-se naquela situação, reconhecer-se como parte daquele processo. E podemos até nós dizer que a aceitação, de fato, da nossa condição é o começo da saída. A gente começa a experimentar a saída de Deus quando a gente aceita. Fiquem aí, persistam firmes, diz Moisés, esperem o livramento do Senhor. Lembra-se da palavra de Jesus? Meu Pai, se possível, pode completar, meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aceitação.
Jesus está dizendo: Pai, se o Senhor puder, tira de mim, leva para longe de mim essa experiência, que pode ser qualquer experiência dolorosa. Se o Senhor puder, tire do meu caminho em 2022 dificuldades, sejam de que ordem for. Mas, se não for possível, então seja como o Senhor quer. Cálice é termo aqui utilizado em sentido figurado. Tomar um cálice significa suportar. Assumir completamente certa experiência, sabendo que Deus vai fortalecer-nos. Só assim é possível crescer, meus irmãos. Ninguém cresce à margem dos cálices da vida. Por favor, permitam-me relembrar, talvez já tenha lhes dito, isso é sinal do tempo, né? A gente começa a repetir as histórias. Anos atrás, quando eu era ainda seminarista, eu fiz uma visita e a pessoa muito terna e carinhosamente ofereceu-me um copázio de água de coco. É uma delícia a água de coco, não é? Mas eu tomei tanta água de coco quando era pequenininho que eu não tomo mais. Uma pena, gostaria muito, mas não tomo. E aquela irmã ternamente veio a mim como uma mãe, maternalmente disse: irmão, só tem um copo. Pediu desculpas aos que me acompanhavam, porque não poderia dar-lhes água de coco, mas disse: esse único eu guardei para o irmão. O que é que você faz, querido? O que você faz, querida, numa situação dessa? Rejeita ou toma? Rejeita ou toma? Toma. Prendi a respiração e comecei, só respirei no gole final. O difícil não foi o primeiro, nem o último goles. Foi a travessia, foi o tempo. Na vida, a gente não bebe só aquilo que a gente quer. Às vezes, a gente gostaria muito de deixar o cálice para lá. Não é possível. Então, digamos, nos passos do Cristo: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Diante de um novo ano que mal começou, de certa maneira, afinal, estamos a 15 dias do seu início, nós vamos experimentar muitas, e tenho plena convicção, saídas estranhas, inesperadas. Nós vamos passar por adversidades e sofrimentos, porque eles são necessários, e Deus quer que nós saibamos vivê-los, saibamos sofrer. Quem sabe precisamos, a exemplo do que disse o pensador que referi, ser desmamados do mundo, de alguma coisa. Desapegar-nos, e desapego não é desamor. E eu vou repetir: desapego não é desamor. Às vezes a gente diz assim: eu preciso desapegar-me disto, e quem ouve diz: ele está dizendo que quer deixar de amar. Nunca! Desapego não é desamor. Desapego é o vestíbulo da entrega. Quando a gente se desapega é porque a gente entrega, a gente diz: Senhor, é teu, é tua, está nas tuas mãos. Eu jogo a toalha, eu sei que não posso controlar, não posso fazer mais nada, mas o Senhor tudo pode. Agora, é importante ainda perceber
ainda que rapidamente, que neste novo ano, neste ano que há pouco se iniciou, nós, além de vivermos esta experiência, este momento de correção de perspectiva que nos dá a escola do sofrimento, além também, claro, de vivermos esta experiência tão preciosa que é a da aceitação, é bem provável que nós tenhamos que ser sacudidos, impactados. Às vezes é na sacudida que a gente acorda. Eu não sei, pode ser que você tenha alguém na sua família assim, eu não tenho, mas tem gente que para acordar é uma luta, né? Quando você sacode ele, ou ela, desperta aos pouquinhos. Mas parece que Deus às vezes usa essa tática, a tática do impacto. Observe que Moisés, diz a Escritura, se volta para Deus. Ora, e quem de nós pode ignorar? E Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Uma terceira coisa que nós precisamos entender, e creio que entendemos muito bem, permitam-me apenas me exprimir assim, é que aqui há um momento de conscientização, não há um registro do clamor de Moisés, mas Deus diz: por que você clama a mim? Observem, Deus impacta a nós hoje também quando diz isso. É como se dissesse assim: Moisés, enquanto lidava com o povo, clamava a Deus, enquanto administrava o inadministrável, ele dizia: Senhor, tem piedade de mim. E Deus diz: Moisés, porque clamas a mim? Há coisas que não se resolvem assim, é preciso fazer, além de clamar. Às vezes é preciso fazer, além de clamar. A gente clama, mas entende que a superação do mar, a travessia da água, requer que eu marche, que eu caminhe, que eu ponha os meus pés. Não basta saber o que fazer, é preciso, às vezes, fazer. É como aquele indivíduo que reclama de uma dor, mas não procura quem pode tratá-la. É como aquele que deseja muito estudar e aprender, mas não folheia, não compulsa um livro, não lê uma linha. Quem quer ajuda precisa se ajudar. Às vezes não basta clamar. Clamar é importante, mas é indispensável muitas vezes fazer. Por que clamas a mim, Moisés? É preciso fazer alguma coisa. Pegue o seu bordão, estenda na direção do mar e manda o povo. E ai! Às vezes é isso que precisamos fazer. Isaías 55, e não vou falar sobre o texto hoje, tem um verso, acho que é lá o verso 10, que me toca muito quando Deus diz ao povo: porque os meus pensamentos não são os vossos. Porque para nós, o que a gente mais das vezes aspira é ter um caminho pronto, descoberto, revelado, apresentado para a gente trilhar. Mas eu percebo quando leio esse texto que aos olhos de Deus é caminhando que se faz o caminho. Não é soluções prontas.
Moisés, o que temos diante do povo é um mar. Há uma lenda muito curiosa, uma lenda judaica que diz que nesse momento de incertezas, um dos israelitas teria dado um pulo na água. Isso é uma lenda, isso não está na Bíblia. Mas penso que na vida a gente precisa às vezes desse, que pula na frente para que os outros o acompanhem. Meus irmãos e irmãs, vejam, eu clamo a Deus para ter uma família harmoniosa. Se eu só clamar e não fizer, como pacificá-la? Eu não vou tê-la como pretendo ter. Entendem? Moisés, por que clamas a mim? Que 2022 seja para nós um ano de clamor, de oração, mas um ano também de ação, de atitude. Eu quero concluir. Aquele momento é também para o povo e há de ser para nós um momento de descoberta. As saídas que Deus prepara para nós, muitas vezes são estranhas, surpreendentes. Não dá para controlar Deus. Quando Moisés conversa com ele, Êxodo 39, sobre os limites de sua misericórdia, Deus diz: eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia, meu filho. Ou seja, não tente me botar na caixinha, não. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu terei piedade de quem eu tiver piedade. Como as saídas de Deus são surpreendentes. Quando mostram a Jesus a moeda e lhe perguntam sobre o pagamento, a questão do tributo, Jesus responde: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Que saída fabulosa! Jesus está dizendo: olha, há obrigações perante o governo e há sim compromissos diante de Deus. Agora, César não é Deus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nenhum homem pode ter a pretensão de ser divino. Saídas estranhas. Se alguém te bater numa face, que disse Jesus? Perdão. Se alguém te bater na face direita, eu não vou perguntar quem é canhoto, mas aqui Jesus está pensando nos canhotos. Porque ele diz: se alguém te bater na face direita, vira a outra. Jesus está a referir-se não ao soco, ao murro que nós conhecemos, mas a bater com o dorso da mão. No tratado talmúdico dos judeus, quem batesse com um soco no outro, pagava 200 shus de multa. Quem batesse com o dorso da mão, pagava 400, o dobro. E por que isto? Porque bater com o dorso da mão no rosto de alguém não era simplesmente bater-lhe, era insultá-lo, detratá-lo, humilhá-lo, injuriá-lo, rebaixá-lo, desprezá-lo. Aí Jesus diz assim: se alguém te bater na face direita, é com essa mão, a mão esquerda, dá a outra face. Se alguém te bater na face direita, dá a outra face. Olha, o que se escreveu no movimento cristão sobre isso
dá para encher esta plataforma. Houve quem dissesse, não, esta exigência não é para os homens comuns. Este desafio ético de Jesus é só para aqueles que forem super espirituais. Outros disseram, aí Jesus está usando a tática da autodiminuição. O agredido se diminui para, de algum modo, constranger o agressor. Outros disseram, não, Jesus estava ali, ou ali o que se tem na realidade é uma outra ideia. A ideia é, se eu não reagir, ou se não houver reação, de alguma maneira aquele outro vai se sentir diminuído, mas isto significava que que a vítima que não reagisse, de alguma maneira era uma espécie de orgulhoso não confesso. Mas no fundo, parece que o que Jesus quis dizer foi outra coisa. Jesus quis dizer, de maneira muito direta, o seguinte: vejam, amados e amadas, agredir quem me agride não é a saída. Porque eu vou gerar mais agressão, eu vou gerar mais violência. Nós vamos gerar mais dor. Imagine isso na nossa casa, na nossa família, entre as pessoas que nós estimamos, no nosso trabalho. E o que Jesus quis dizer foi, se alguém te bater na face direita, vira a outra. Jesus estava dizendo assim, olha, faça cessar a violência, faça cessar a agressão, não a multiplique. Seja um agente de paz. Essa é a saída. Pode ser estranha. Pode ser que não seja a saída que nós imaginamos, ou até praticamos. Porque essa saída não é para fora, como diz um autor, essa saída é para dentro. Mas havemos de convir que numa casa, que numa família, que num grupo, seja ele qual for, pequeno ou grande, onde todos se comprometem com essa saída, há paz. A paz. A paz. Porque os espíritos são desarmados, os conflitos são desestimulados, os muros são derribados, ou dizendo a partir de Êxodo 14, o mar se abre diante de nós. O mar se abre. Qual é o maior patrimônio que a gente tem diante de Deus? Deus. Depois, nossa família, as pessoas, as coisas passam, ficam por aí, envelhecem. Qual é o nosso maior patrimônio na vida depois de Deus? As pessoas. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, Deus nos dê um 2022 muito abençoado. Que em 2022, que se sofrermos, soframos nas mãos de Deus, experimentando a sua graça e aprendendo do sofrimento, a grande escola que forma para a eternidade. Que em 2022 aprendamos a aceitar-nos e aceitar o outro. E aceitar não é acomodar-se. Aceitar não é deixar tudo como está.
Aceitar não é laissez-faire, deixar fazer o que se quer fazer. Aceitar é entender que nós somos parte de um processo de solução. Quando o povo aceitou ficar e esperar o que o Senhor faria, o povo estava dizendo, nós também somos parte da salvação, do livramento do Senhor. A salvação é graça, mas a gente aceita ou não. E por último, como lhes disse, que a gente descubra muito durante o ano essas saídas que Deus nos oferta, essas saídas inesperadas, estranhas. Quem de nós já não viveu uma delas? Quem de nós já não experimentou uma dessas saídas assim? Meu Deus, me diga, no seu coração, quem aqui presente nunca disse assim, eu nunca pensei nessa solução? Nunca pensei. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos. E que neste ano, que certamente trará dificuldades, nós sabemos, temos vivido um período difícil, a gente pelo menos procure ser agentes de paz. Agentes de paz. A saída de Deus para tanta coisa. Simples, né? Pequeno passo. Um pequeno passo. Muda o dia de uma pessoa. Eu vou terminar. Uma pessoa que eu conheço foi abastecer num dos postos de combustível da nossa cidade. Abasteceu com R$150 a pessoa. Mas na hora, na maquineta, para digitar-se a senha, saiu R$20 somente. Ele abasteceu com 150, saiu só 20, ou ela. A pessoa que abasteceu, que nós conhecemos, disse assim, olha, R$20 está errado, eu abasteci com 150. Não queiram saber a alegria, a festa que a frentista fez. E ainda disse para a pessoa assim, continue assim, viu? Continue assim. Pequenos passos. Saídas estranhas, divinas, que mudam o dia das pessoas, mudam a sociedade, que mudam a nossa vida. Que Deus seja com todos. Próspero ano novo, próspero em Deus. Amém.